A paz do Senhor, queridos e queridas, nessa noite maravilhosa e abençoada, quero ministrar o que está escrito em livro de Efésios, capítulo 4, do versículo 17 ao 22, que diz assim, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém, queridos? Que palavra gloriosa, maravilhosa, né? Aqui tem dois destaques, né? Ele destaca o homem quando ele se afasta da vida de Deus e destaca o homem quando ele é nascido do Espírito Santo. Nesse primeiro cenário do homem afastado da vida de Deus, no versículo 18, ele já vai citar duas situações. Aqueles que eram ignorantes, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, né? Essa ignorância voluntária, essa falta do conhecer, de conhecimento, da proximidade, de uma comunhão, de intimidade de quem é Deus e do que Ele fez através de Jesus nas nossas vidas. Então, o desejo do coração de Deus é que nós venhamos a buscá-lo cada vez mais com intimidade, comunhão, relação, com conhecimento. O nosso coração, de forma alguma, pode ser voluntário, pode por conta própria, por desejo próprio, ignorar quem é Deus e o que Ele é capaz de fazer nas nossas vidas. E ele continua no mesmo versículo, dizendo, pela dureza do seu coração, ou seja, essa ignorância voluntária em que vivem pela dureza do seu coração. O homem, quando ele é afastado da vida de Deus, ele está num estado endurecido do seu coração. Queridos, nessa noite, queridos, queridas, não endureça o seu coração. Não endureça o coração para aquilo que Deus está falando com você, para os propósitos que Ele tem para a sua vida, para a sua família. Mesmo nesses tempos difíceis, Ele fala com cada um de nós, né? Reconheça a voz do Senhor e entenda, né? A ignorância do nosso coração, o endurecimento do nosso coração só nos afasta da vida de Deus em nós. E nenhum cenário, eu sempre ministro isso, que em nenhum cenário, por mais difícil que ele pareça, vai rotular quem nós somos em Deus, em Cristo. Então, toda ignorância, todo endurecimento seja repreendido nessa noite de oração. Feche seus olhos. Em nome de Jesus, na autoridade do Espírito Santo, profetiza isso. Não há tempo de ignorância, não há tempo de endurecimento dos corações que vivem no Espírito Santo de Deus, que vivem uma vida espiritual. Que nós venhamos a ser cristãs que realmente hoje tem uma vida, uma conduta que realmente demonstre a nossa confiança em Jesus, o nosso amor em Jesus, uma vida de santidade em Jesus. Nós não desejamos, nós ficamos até assustados se percebermos qualquer possibilidade de vivermos assim, de vivermos um tempo de ignorância voluntária, de vivermos um tempo de endurecimento dos nossos corações, porque nós queremos nos aproximar de Deus, nós queremos ter a vida que Deus tem para nós. Amém, queridos? Então, da sua casa, se você puder, dá um amém aí, confirma isso no seu lar, confirma isso na sua vida, né? E ainda há mais um cenário daquele que é afastado da vida de Deus. No versículo 19, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para, com avidez, cometerem
toda sorte de impureza. Olha só que coisa, né? Agora ele fala que o afastado de Deus, ele se torna insensível. O afastado da vida de Deus, ele não consegue mais absorver, ou ele não consegue mais ter a percepção das coisas espirituais. Ele é ignorante, ele não tem o conhecimento acerca de Deus, ele é duro, ele tem seu coração endurecido e ele é insensível. Então, para ele, basta a limitação do mundo físico. Ele só consegue crer no que ele vê, ele só consegue resolver as coisas pela força dos seus próprios braços, porque não consegue entender esse afastamento da vida de Deus. Então ele quer gerenciar todas as situações, toda a sua vida. Ele não consegue depositar a sua tranquilidade, a sua certeza nas mãos do Senhor. Então, nessa noite, como nós já falamos, vamos ministrar noite de oração. Ignorância, dureza, insensibilidade estão repreendidos em nome de Jesus. Nós queremos ser aqueles que são nascidos do Espírito. E nesse cenário, né, lá no versículo 20, os nascidos do Espírito, mas não foi assim que aprendeis a Cristo. Eles entendem que essa palavra significa que quando nós aprendemos de Cristo, né, ele fala, mas não foi assim que aprendemos a Cristo, ou seja, os que aprendem de Cristo, os seus valores reais, a sua essência, o que ele tem para nós, se tornam discípulos reais. Quem é nascido do Espírito Santo se torna um discípulo real de Cristo. Se torna um discípulo, uma discípula que onde caminha carrega valores inegociáveis. Ele carrega a santidade cristã, que é totalmente oposto à dissolução desse tempo e desse texto também. Então, queridos, carregue em você um discipulado real, carregue em você realmente uma confiança que o seu discipulador é Cristo e que você tem sido instruído da melhor forma. E ele continua dizendo que aquele que é nascido do Espírito, né, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Além de ser discípulo real, como eu falei, o verdadeiro discípulo carrega em si uma instrução de valores reais. Nós não somos instruídos por falsos mestres, nós não somos instruídos por falsos pastores, nós somos instruídos pela palavra revelada de Deus. Há uma grande diferença. O homem afastado de Deus, ele é ignorante, ele é endurecido, ele é insensível, mas o homem nascido do Espírito Santo, ele se torna um discípulo real, com convicções baseadas nos valores reais da revelação de Deus através de Jesus para nós. Que maravilha, queridos! E você pode se apegar nessa palavra. Ande como um discípulo que carrega convicções reais, que sabe que a palavra dele é boa, perfeita e agradável, como está descrito lá em Romanos 12:2, né? Não ande como o mundo anda. Não ande como as pessoas que não conhecem a Deus andam, mas anda sendo transformado por Deus, né? A começar pela sua mente, para que você venha experimentar a vontade dele, que é boa, perfeita, agradável. Aleluia! Eu me apego nessa palavra. E aí ele faz esse texto também, no versículo 22, 23 e 24. E ele começa a fechar o último tópico que Deus colocou no meu coração do cenário daqueles que são nascidos no Espírito, que andam no Espírito, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Ou seja, esse último tópico, quem é nascido no Espírito, ele é revestido dos valores de Cristo na sua perfeição, na sua retidão, nos seus caminhos de justiça. Olha que palavra, queridos. O desejo do coração de Deus é que nós venhamos a ser revestido pelos valores do seu Filho, Jesus Cristo.
e essa perfeição, essa retidão, esse caminho de justiça alcance as nossas vidas, queridos. Noite de oração, noite maravilhosa, que Deus vem colocar essa palavra sobre as nossas vidas. Não seja o homem afastado de Deus. Que toda ignorância, que toda falta de conhecimento acerca dele, que toda insensibilidade, que toda dureza de coração, queridos, sejam repreendidos nessa hora, Senhor. E seja aquele que é nascido do Espírito, seja aquele que vive caminhando no Espírito, né? Que entende que é um discípulo real, que ele carrega convicções de valores reais e que o desejo é que nós venhamos ser transformados ao ponto que a perfeição de Cristo tome as nossas vidas. Nessa noite eu te convido a fechar os seus olhos e meditar nessa reflexão, nessa palavra, e orar para que sua vida seja uma vida nascida do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Feche seus olhos. Espírito Santo, nós estamos aqui nessa noite, noite de oração, e nós declaramos que a nossa vida, em hipótese alguma, será afastada de Ti. Nós queremos repreender toda a artimanha do inimigo, tudo aquilo que ele se levanta para promover o nosso desânimo, o nosso afastamento, Senhor. Nós queremos, Senhor, declarar sobre o povo de Deus, sobre o povo da Igreja Metodista Jardim Botânico, sobre o povo, Senhor, que ouve a Tua palavra nessa noite, que não teremos arrogância, nós não teremos ignorância, insensibilidade, dureza nos nossos corações. Nós queremos profetizar um tempo de vidas nascidas no Espírito Santo, aqueles que sabem, reconhecem que são discípulos, aqueles que vivem instruídos por um discipulado real, que muda e transforma as vidas, Senhor. E, Senhor, até que venha a Tua retidão, a Tua justiça, a perfeição de Cristo em nós, Senhor. Venha nos encher da Tua presença nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas, sejam edificados e edificadas pela palavra de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Amém.